Deixa eu morrer sem sofrer muito. Novela O Clone, capítulo 20, sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom. E ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí de onde você assiste a novela, qual personagem mais marcou vocês e o que vocês estão achando do início dessa novela. Vamos lá? Seguinte, Said vai tirando a roupa de Jade, pedindo a Allah que a abençoe a ele, a sua esposa, aos filhos que virão dessa união e a tudo que surgirá dali para frente. Said vai beijando o ombro de Jade e Jade começa a chorar. Depois mostra Lucas andando sem rumo nas ruas do Marrocos e a cena volta para Said deitando Jade na cama e a beijando. Jade o beija também, mas de olho aberto. A cena vai para Lucas lembrando de quando transou com Jade. Mais uma vez a cena volta para Jade e Said depois do sexo. Said está nitidamente furioso e sai da cama com um lençol na mão. Jade pede a Allah que a morte dela seja sem dor. No banheiro, Said vê uma lâmina de aço e corta a mão e começa a sangrar. Said volta para a cama e fala para Jade que ele está cometendo um haram maior do que o dela, diante do homem e diante de Allah. Mas ele jura que se um dia, pode ser daqui a 20, 30, 40 anos, o Lucas aparecer na frente dele, ele o mata. E que ele, Said, nunca mais quer ouvir falar dessa noite. Eles saem e Jade mostra o pano com sangue para Nazira. E Nazira mostra a todos e todo mundo comemora. Na cena seguinte, Lucas está no táxi pensando em tudo que houve. Ele chega em casa, mas pede para o taxista ir para outro lugar. E o táxi sai, mas Dalva do jardim pergunta quem saiu naquele táxi. E uma das empregadas fala que era o Lucas. E Maísa suspira. Lucas? Na cena seguinte, Lucas está na porta de Ivete esperando por ela. Ela chega e Lucas conta que ela, Jade, se casou, mas que ele tinha chegado a tempo. Ele se fantasiou para entrar no casamento dela e que a vontade dele era fazer o que o Diogo faria, que seria arrancar ela à força dali e fugir. Mas ele conta que travou e que quando eles eram jovens, ele sempre era o tímido e o Diogo resolvia tudo para ele. E que quando ele viu a Jade lá, ele ficou esperando o Diogo aparecer. Lucas começa a chorar e Ivete fala para ele não chorar porque ela não aguenta ver homem chorando. Lucas fala que não quer voltar para o pai dele e Ivete fala que também já esqueceu ele e que agora o Leãozinho é jornal de ontem. Ela mostra o quarto que ele vai ficar e fala para ele que se o Leãozinho aparecer com ignorância, é para ele falar que não foi ela que o chamou, mas ela jamais bateria a porta na cara dele. Na cena seguinte, Leônidas fala para Lobato que o Lucas apareceu na porta de casa e sumiu. Leônidas mostra um contrato perdido e fala que já não é mais o mesmo de antes e que falta estímulo a ele, e também pensa que o relacionamento dele com o Lucas sempre foi assim e que o Diogo é que intervia. Lobato fala que ele, Leônidas, precisa viajar, mas Leônidas fala que deixaria a empresa com quem? Lobato fala que com ele, que ele sabe sim que vacilou muito, mas já faz 5 anos que ele tá sóbrio. Ele merece um voto de confiança. Nesse momento a secretária de Leônidas chega e mostra um fax de Lucas que fala que ele vai passar um tempo na casa de um amigo para se encontrar e que vai ver o que vai fazer da vida dele. Leônidas então pede para Lobato descobrir onde o táxi levou o Lucas. Na outra cena, Albieri está escondido vigiando Deusa. Depois já mostra a Edna falando com ele que ele não dorme mais, mas Albieri disfarça e fala que é só uma insônia. Na cena seguinte, um primo de Mohamed chega à sua loja e leva as fotos do casamento de Jade para eles verem. Latifa vê e fala que Jade estava muito linda. Depois mostra Lucas e Jade pensando um no outro.
As cenas vão alternando entre Lucas comendo à mesa com Ivete, Laurinda e Norma, e Jade almoçando e saindo com o Said. Finalmente a cena para em Lucas deitado no sofá. Laurinda e Ivete chegam e falam que o Lucas está sofrendo por amor. Ivete fala para Lucas que ele precisa levantar, ir para a faculdade, fazer as aulas de violão que ele tanto gosta. Lucas fala que não quer. Ivete então fala que vai chamar um médico para ele, que ele está muito cabisbaixo. Lucas se levanta e vai para o quarto. Ele arruma sua mala e Ivete chega. Ela fala que ele entendeu mal, ela não está expulsando ele da casa dela não, só está preocupada. Lucas fala que entendeu o que ela quis dizer e fala que ele acordou e que Jade sempre falava uma coisa, que não adianta fugir do destino. Na cena seguinte, Edna fala com Simone que Miss Brown vai conseguir falar com ele, que ele sempre gostou dela. O telefone toca e é Miss Brown, que chega e Edna a leva até a sala de Albieri. Lá, Miss Brown vai sem rodeios e pergunta o que está acontecendo com ele e que todos estão preocupados com ele e como ele perdeu 31 óvulos num simples processo de fertilização. Na outra cena, Leônidas e Lobato chegam em casa e Dalva fala que Lucas chegou. Ele está no quarto de Diogo. Leônidas sobe e vê o filho vestido de terno. Lucas se vira para ele e fala: "Pai, eu estou pronto." Na outra cena, Miss Brown fala que ou Albieri usou esses óvulos em outra experiência, ou ele teve algum mal-estar que o distraiu. Albieri fala que foi isso, ele teve um mal-estar e fala para Miss Brown que ele tem se perguntado qual o limite dos cientistas. Miss Brown fala que cientistas não podem ter limites e que tudo o que acontece é em prol de um bem maior. Depois Edna entra com café. Miss Brown nota a foto de Laurinha na mesa e pergunta a Albieri o que aquela foto está fazendo ali. Albieri fala que sempre teve aquela foto. Miss Brown fala que sabe, mas ele era solteiro, agora ele é casado, né? E pergunta a Edna se ela deixa. Edna, muito sem graça, fala que não liga e sai correndo. Miss Brown fala para Albieri tirar aquela foto dali imediatamente. Alguns dias se passam e Deusa pergunta a Laurinda se já está aparecendo a barriga dela. Laurinda fala que ainda não, e fala também que o Edivaldo voltou mesmo, tá? E estão dizendo que ele tá atrás de outra dama e pergunta pra Deusa se ela não quer o posto dela de volta. Deusa fala que como mulher, ela até volta pra ele, ela até se humilha, mas como dama não. Laurinda fala que Norma provavelmente vai querer ser dama dele. Deusa então se pergunta se Norma tem cacique para ser dama. Na cena seguinte, Norma dá em cima de Edivaldo e pergunta se ele quer fazer par com ela. Edivaldo pergunta se a Deusa não vai arrumar barraco, se ela não vai estar lá na gafieira. Norma fala que não, que agora a Deusa só pensa, e Edivaldo logo a interrompe, fala que não quer saber nada de Deusa, que para ele a Deusa está morta e enterrada. Na outra cena, a Deusa chega ao consultório e Albieri pensa que tá ficando tarde para um aborto. Simone chega e fala que ele, Albieri, queria falar com ela e pergunta o que era. Albieri fala que tá terminando uma experiência e assim que ele acabar, ele fala com ela. Então Albieri vai ao escritório e fica pensando, e se a Deusa o processar? Na outra cena, Deusa fica girando enquanto o tempo passa e sua barriga cresce. Na cena seguinte, Lucas fala para seu pai que está indo para a empresa. Dalva então comenta com Leônidas que o Lucas mudou mesmo, que só queria saber de violão e agora não sai da empresa. Leônidas fala que ele tomou juízo. Dalva fala que ele está se dando bem com a Maísa. A cena vai para Lucas deixando Maísa na faculdade. Ela quer ir a um show mais tarde, mas Lucas fala que não sabe se vai dar, porque tem muito trabalho na empresa. Maísa fala que ele tá certo, trabalho em primeiro lugar. Lucas fala que é por isso que o pai dele gosta dela. Os dois pensam iguaizinhos. Então ele se despede e Lucas sai.
Na outra cena, Zoraide fala que Jade teve uma sorte enorme de Said não ter devolvido ela. Jade fala que o café na xícara disse que eles, ela e o Lucas, vão se encontrar outra vez. Zoraide fala que não se lembra e manda Jade sossegar, porque quem não coloca a mão no buraco da cobra não é mordido. Na outra cena, Deusa se despede de Simone. Albieri chama Simone e fala que ela sempre quis trabalhar no exterior, né? Então, ele arranjou uma vaga na equipe de Miss Brown para ela. E ela tem 15 dias para se apresentar. E fala que é uma oportunidade única na vida dela. Simone fica sem reação. A cena muda e mostra Simone contando para Julian. Simone diz que achou que Albieri estava querendo se livrar dela. Ela teve essa impressão. Julian fala que não pode ser, que ele devia estar estranho todo esse tempo, porque ele não queria perdê-la, mas também não queria privá-la dessa oportunidade enorme. Simone repensa e fala que isso é uma boa explicação. Depois mostra Albieri agradecendo a Miss Brown e falando que a Simone é uma excelente profissional. Na cena seguinte, Edivaldo chega na gafieira e avista a Deusa, mas logo Norma se joga em cima dele e fala para ele não fraquejar. Edivaldo e Norma começam a dançar e Deusa fica só olhando. Laurinda imediatamente tira a Deusa dali e leva ela para casa. Depois Deusa chora com Laurinda e fala que não é pelo Edivaldo, mas que foi uma canalice o que a Norma fez com ela. E fala que não vai ficar ali e que quer voltar para a terra dela, porque senão ela vai acabar perdendo o filho dela. Na outra cena, Jade ora alto e Nazira reclama e fala que a mulher não pode orar alto porque a voz da mulher é sedutora e distrai o homem. Mas Jade fala que não tem ninguém ali. Mas Nazira fala que é costume. Quem a ensinou tudo errado. Nazira manda Jade preparar o carneiro, mas Jade fala que não vai preparar porque tem que visitar o tio ali. Nazira então pergunta se Said vai ficar com fome. E por fim fala que se ele reclamar, vai reclamar com ela, Jade. A cena vai para Nazira reclamando com Said que agora que eles estão casados, quem tem que cuidar deles é as esposas deles. Na outra cena, Jade fala que ele, o tio Ali, falou que ela iria gostar do casamento, mas até agora nada. Ali fala que se Said é muito rápido na cama e não a satisfaz, é só ela ir no juiz e pedir o divórcio. Depois, Jade pergunta para Zoraide o que ela pode fazer para ser devolvida. Zoraide fala para ela não falar isso nem brincando, porque quem é devolvida sofre muito com a solidão. Jade fala que não liga, que não é isso que ela quer. Zoraide fala que o que ela quer é ouvir as promessas de Lucas. Na outra cena, Maísa fala para Lucas que está apaixonada por ele. Lucas então pergunta se ela está mesmo apaixonada por ele, mesmo sabendo que ele está apaixonado por outra. Maísa fala que isso vai passar. Então, os dois se beijam. Na outra cena, Ivete esbarra em Jorge, um jornalista que se apresenta e fala que mora em São Paulo. Eles ficam sentados, conversando de paquera e Lobato vê toda a cena. Lobato vai ao escritório e conta tudo para Leônidas. Leônidas pergunta quem é esse cara. Lobato fala que não sabe. Leônidas fica louco e desconta em Lobato e fala que ele fez um levantamento todo errado e que ele pediu para ver os preços dos cereais e dos frangos e o Lobato só fez o levantamento dos cereais. Lobato fica indignado e chama a secretária para confirmar que o Leônidas só tinha pedido o preço, o levantamento dos cereais, e a secretária confirma. Leônidas então sai gritando que eles dois são uns incompetentes. Depois ele fica pensando em Ivete. Logo Lucas aparece e Leônidas fala que estava só pensando no Diogo e sai. Na cena seguinte, Ivete conta para Laurinda que conheceu o Jorge e ele é perfeito. E fala que a vez do Leãozinho já passou. Na cena seguinte, Edna fala que se surpreendeu de Albieri ter abrido mão de Simone, já que ele sempre disse que ela sempre foi a melhor assistente que ele já teve. Albieri fala que, por isso mesmo,
Ele não poderia deixar essa oportunidade para ela passar. Edna pergunta se ele teve algum desentendimento com ela. Albieri fala que não e pergunta se é isso que estão falando lá no laboratório. Edna fala que não, ela que notou que ele tem tratado Simone diferente. Albieri fala que isso é um absurdo, que não, e pergunta que ideia é essa, e ele vai para a sala. Albieri pega a foto de Diogo e Edna chega. Ele fala que a morte é o maior desafio do homem. Edna então fala que a morte faz parte da vida. Depois ela fala que Leônidas ligou se queixando dele, Albieri, e falou que ele nunca mais apareceu lá para conversar com ele. Albieri então fala que vai dar uma passada lá. Albieri pergunta por Deusa para Edna. Edna fala que Deusa vai se mudar. Albieri fica preocupado e pergunta para onde. Edna fala que não sabe, e que não sabe nem se ela já foi. Na cena seguinte, Lobato está com sua namorada, e ela insiste para ele beber. Ele rejeita e fala que o Leônidas não confia nele. Fala que uns tempos atrás, ele, Lobato, perdeu tudo o que tinha. E agora, ele olha para o copo de bebida e bebe. E imediatamente já pede ao garçom mais um duplo. Na outra cena, Nazira reclama dos irmãos com Zoraide e fala que deveria ter se casado e que é muito ruim ser sozinha. Zoraide fala que já se acostumou com a sorte dela e que é melhor assim do que ficar como umas e outras aí procurando até casamento temporário, e sai. Nazira gosta da ideia e fala que pelo menos um casamento temporário ela vai ter. Na outra cena, Said oferece um anel a Jade. E Jade fala que se ele quer dar algo que ela realmente queira, é para ele deixá-la terminar os estudos dela. Said fala que em casa eles conversam sobre isso. Ele compra o anel e coloca no dedo dela. Na cena seguinte, Lucas fala com Leônidas que vai se casar com Maísa. Leônidas pergunta por que tão cedo. Maísa fala que eles têm uma ligação muito forte, principalmente do jeito que aconteceu com toda a história do Diogo. Leônidas fala que não tem objeção e fala que só quer uma coisa, só exige uma coisa deles, que eles vão morar ali com ele, porque ele quer ver os netos dele correr ali pela casa. Todos riem e Dalva abraça Maísa e fala que sempre quis assim. Na cena seguinte, o Lobato está completamente bêbado e fala que até o Leônidas é um frouxo e que aquela empresa só está de pé por causa dele, Lobato. A namorada dele fala para ele ir embora, para eles irem embora, mas Lobato fala que não, que a noite só está começando e fala que quer dançar. Na cena seguinte, Simone se despede de todos. Albieri fala que tem certeza que ela vai se tornar indispensável para Miss Brown, como se tornou para ele. Simone agradece a todos e fala que o Albieri sempre vai ser um exemplo para ela. Na outra cena, Latifa e Mohamed estão passeando e avistam Lucas e Maísa. Mohamed puxa Latifa e Maísa pergunta a Lucas quem são eles. Lucas fala que ela é prima de Jade. A cena vai para Mohamed, que não superou essa história de Jade até hoje. Latifa defende a prima e fala que a Jade provou que tudo que a acusaram era mentira, mas Mohamed fala que quem a acusou foi ela mesma. Mohamed vai tomar banho e Latifa pega o telefone. A cena vai para Ali falando que no paraíso vão ter 72 virgens para cada homem. Zoraide atende o telefone, mas a ligação cai. Depois Zoraide vai na cozinha e atende o telefone lá. É Latifa, que fala com ela que viu o Lucas e ele já estava com outra mulher. Jade toma o telefone de Zoraide e pergunta se Latifa falou com ele. Mohamed chega e Latifa desliga. Mohamed pergunta com quem ela estava no telefone. Latifa fala que foi ligar para a hora certa para confirmar a hora, porque achou que o relógio estava desregulado. Na outra cena, Jade pergunta a Zoraide se Latifa não disse se era a tal Maísa. Zoraide fala que não. Jade fala que se o Said não deixá-la estudar, ela vai pedir muito ouro para ele, depois vai vender tudo e sumir no mundo.
Na outra cena, Edna avisa Albieri que Simone embarcou para Londres. Albieri pensa que foi melhor assim. Depois Albieri está dirigindo. Para o carro e encontra Yvette, que apresenta o namorado e fala que o Jorge está louco para fazer uma entrevista com ele. Albieri fala que é só ela ligar para ele que ele concede a entrevista. Jorge fala que está fazendo uma matéria sobre ética no trabalho e ele, Albieri, não poderia faltar. Albieri pensa, o sinal abre e ele sai com o carro. Yvette e Jorge se beijam. Na outra cena, Albieri chega à casa de Deusa, mas o vizinho fala que ela já foi para a rodoviária e está indo para o Pará. Então, Albieri corre para a rodoviária. Na rodoviária, Laurinda e Deusa se despedem, mas Laurinda fala que não vai esperar o ônibus sair porque não aguenta a despedida. Depois, Albieri corre para a plataforma de embarque. Deusa entra no ônibus e quando o ônibus está prestes a sair, Albieri chega e pede para o motorista parar. Ele entra no ônibus e fala para Deusa que ela tem que ter aquele filho no Rio e que ela pode ficar na casa dele, porque ele tem que acompanhar a gravidez dela. E assim termina o capítulo 20 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando do começo dessa novela, qual personagem mais marcou vocês e também de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.